Um bom final de tarde, início de noite, nesta sexta-feira, 22 de outubro de 2010. É aqui que começa mais uma edição do Mosaico, o seu magazine cultural, no RCP, as sugestões para o seu fim de semana, das 19 às 20, em reposição da meia-noite à 1 da madrugada, e também disponível no site da sua rádio em www.radioclube-penafiel.pt. A edição de hoje vai ter o grande destaque para José Fanha, o lisboeta, um poeta, divulgador de poesia e declarador. Vai estar à conversa com a doutora Adelaide Galhardo, diretora da Biblioteca Municipal de Penafiel. É o grande destaque da edição de hoje para falar da sua vida, da sua obra e, naturalmente, também da sua passagem pela Biblioteca Municipal de Penafiel no passado dia 12 de outubro, no lançamento do livro Era uma Vez a República. É o grande destaque da edição de hoje. Naturalmente, vamos ter também sugestões culturais para o fim de semana que se aproxima. Um fim de semana que vai trazer algumas nuvens, também alguns aguaceiros, segundo os técnicos da meteorologia. Vamos ter, como sempre, grandes músicas para ouvir no RCP. E a primeira convidada de hoje da edição é Mafalda Veiga. Eu sou o António Brandão e até às 8 da noite estou consigo para mais uma edição do Mosaico, o seu magazine cultural. Até já. Mosaico, magazine cultural. O seu painel de cultura no RCP. Esperei-te no fim de um dia cansado, à mesa do café de sempre. O fumo, o calor e o mesmo quadro na parede já azul poente. Alguém me sorri do balcão corrido, alguém que me faz sentir que há lugares que são pequenos abrigos para onde podemos sempre fugir. Da tarde tão fria, há gente que chega e toma um café apressado. E há os que entram com o olhar perdido à procura do futuro, no avesso do passado. O tempo endurece qualquer armadura e às vezes custa arrancar. Muralhas erguidas à volta do peito que não deixam partir, nem deixam chegar. Dentro o calor conforta os sentidos num pequeno reflexo da lua. Enquanto espero
Sabe sempre bem poder ouvir música assim na voz de Mafalda Veiga. As honras de abertura em termos musicais de mais uma edição do Mosaico, o seu magazine cultural. Estão a decorrer na Biblioteca Municipal de Felgueiras, até ao final deste mês de outubro, 3 exposições alusivas ao centenário da República. São elas Letras e Cores, Ideias e Autores da República. Trata-se de uma exposição da Direção-Geral do Livro e da Biblioteca, composta por 10 cartazes que cruzam textos e autores da época republicana com ilustrações de artistas contemporâneos. Os cartazes representam os seguintes temas: o Ultimátum, 1890, Monarquia, 5 de outubro, a Igreja, a Educação, Mulheres, Modernismo, da primeira metade do século XX, a Grande Guerra, 1914-1918 e ainda Chiado e revistas. Outra exposição é a Inspiração Republicana. Trata-se de uma exposição de 26 cartazes com textos de autores e pensadores portugueses anteriores à instauração da República e que, na fase de crescimento da consciência do ideal republicano, apelavam à implantação de um novo regime que veio a concretizar-se 5 de outubro de 1910. Por fim, a outra exposição patente na Biblioteca Municipal de Felgueiras, a caminho do 5 de outubro de 1910, Factos e Causas para a implantação da República. Trata-se de uma exposição composta por 20 cartazes e uma mostra bibliográfica. Os cartazes são elaborados a partir de textos antigos, publicados na imprensa do Concelho de Felgueiras e outros que refletem as causas e apontam factos que abriram caminho à implantação da República. Fica aqui, então, esta sugestão para quem quiser visitar na Biblioteca Municipal de Felgueiras, ainda até ao final deste mês de outubro, as 3 exposições alusivas ainda ao centenário da República, que se comemorou no passado dia 5 de outubro de 2010. Agora, vamos então para o destaque desta edição do Mosaico. É a entrevista conduzida pela doutora Adelaide Galhardo, da Biblioteca Municipal de Penafiel, a José Fanha, um poeta, divulgador de poesia e declarador. Ele que esteve muito recentemente em Penafiel, na Biblioteca Municipal, mais concretamente no lançamento do livro Era uma Vez a República. A vida e obra de José Fanha, para ficar a conhecer durante os próximos minutos. Mosaico, magazine cultural. O seu painel de cultura no RCP. O meu convidado hoje é o José Fanha. José Fanha é sebejamente conhecido por todos os ouvintes, mas eu não resisto a ler uma apresentação que o próprio escreveu há cerca de alguns anos, enfim, 3 ou 4 anos, e que acho que é a melhor forma de apresentar José Fanha. Nasci no dia 19 de fevereiro de 1951, no segundo andar de um prédio no meio de Lisboa. Vivi os meus primeiros anos com a minha avó, Berta Emília, que me contava muitas histórias, verdadeiras e inventadas, e que me passou o vício bom de ler e de escrever. Hoje, passado muitos anos, continuo a precisar de ler e escrever, tanto como de ar para respirar. Estudei dos 10 aos 17 anos no Colégio Militar, que é um colégio interno. Andava fardado, tinha que marchar de um lado para o outro, e além das aulas normais, fazia muito exercício físico e desporto e só saía aos fins de semana. Aí comecei a escrever poesia, e a perceber que a poesia era a língua que melhor me permitia falar de mim, a mim e aos outros. Com 18 anos estudava arquitetura e andava pela rua com o meu bigode comprido e o meu ar de Beatle cabeludo. Comecei nesse tempo a olhar à minha volta e percebi que estava a viver num país cinzento e triste, uma ditadura onde as pessoas não eram livres de falar e cantar e dançar. A polícia prendia pessoas boas e às vezes até as torturava só pelas ideias que tinham. A forma que eu tinha de falar e protestar e sonhar era a minha poesia. Com ela às costas juntei-me então a um grupo de cantores, o Zeca Afonso, Francisco Vanhais, Manuel Freire, José Jorge Letria e outros, que cantavam mais às claras ou mais às escondidas para juntar pessoas e dizer-lhes que era preciso acabar com a ditadura se queríamos ser livres e um bocadinho mais felizes.
A ditadura acabou no 25 de abril de 1974 e eu acabei o meu curso de arquitetura. Mas pouco tempo fui arquiteto. Já tinha 23 anos e ainda não sabia o que queria ser quando fosse grande. E ainda hoje só sei que quero continuar a ler e a escrever e gostava um dia de ser palhaço num circo. Na minha vida fiz muitas coisas variadas e um bocadinho malucas. Fui jornalista desportivo, desenhador, publicitário, ator, professor, etc. Tornei muito conhecido num concurso de televisão muito famoso que se chamava A Visita de Cornélia. Escrevi textos para a rádio, televisão, teatro, ópera e cinema. Acima de tudo, continuo apaixonado pela poesia e por histórias. Gosto de escrever e gosto de ir a escolas e bibliotecas para ler poesia e contar histórias, porque a escrever histórias e a poesia nós deitamos cá para fora e partilhamos com os outros as nossas dores, os nossos sonhos e as nossas alegrias. E essa partilha é a coisa melhor que há na vida. O meu nome de batismo é José Manuel. Ao longo da vida as pessoas foram mudando o nome pelo qual me tratavam. Fui o Zé Manel, o Zé Fanha, nesta altura era apenas o Manelinho. A vida era um saco cheio de surpresas à minha espera. E hoje, com 59 anos, ainda é. Continuo sem saber o que é que vou ser quando for grande. É tão difícil escolher. Lá há tanta coisa interessante por fazer na vida. José Fanha, já sabe o que quer ser quando for grande? Ainda não sei muito bem, mas já sei que tem que passar pela escrita. E pela escrita e pela leitura. E pelo afeto. Acho que a coisa mais importante hoje em dia, para mim, é a relação com os amigos, com os filhos, são os afetos, porque são as coisas mais sólidas que nós guardamos dentro de nós. O resto passa tão depressa, não é? Eu gostava de, exatamente por dizer que a leitura que é o mais importante, entre outras coisas, mas que é importante ler. Eu há uns tempos atrás, li uma frase do António Lobo Antunes que eu gostava que comentasse, em que ele diz: o argumento de termos de pôr as pessoas a ler é idiota. O que temos é de ensinar as pessoas a ler. Concorda? Não totalmente. Então. Quer dizer, eu não sei qual é o sentido em que ele diz temos que ensinar as pessoas a ler. Ele estava a falar, nomeadamente, das políticas editoriais. De ensinar a ler, o ato de instrução, de leitura, é curto. Nós precisamos... Eu acho que o hábito da leitura na sociedade de hoje, que é uma sociedade com muitos chamamentos, não é? O ato da leitura é um ato mais forte do que a televisão, mais fundo do que o mundo virtual, etc. Precisa de quem nos leve pela mão. Eu tive uma avó que me levou pela mão a conhecer os autores, os livros, etc. E acho que... quer dizer, agora não sei se o António estava a querer referir-se o ensinar a ler como uma coisa de instrução, de ensinar a ler. Isso foi um comentário que ele fez quando estava a falar das editoras e do marketing a nível editorial. Julgo que foi neste contexto. Dizer, são outros universos, está a ver? Se calhar estamos a falar da mesma coisa, estamos a falar em circunstâncias diferentes. Eu acho que é muito importante quem nos leve pela mão e nos conduza à leitura. Quem nos entusiasme, quem nos faça conhecer os autores, quem nos conta as histórias dos grandes livros, sei lá. O José Fanha esteve há pouco tempo na Biblioteca de Penafiel, a semana passada, mas concretamente... Na linda Biblioteca de Penafiel. Muito obrigada. A apresentar o seu livro Era uma Vez a República. O facto de pegar em temas históricos e tratá-los assim para os mais novos, o que é que motiva a pegar na nossa história e passá-la de uma forma, enfim, mais apelativa para os mais novos? Sabe, eu só percebi que Portugal tinha uma história muito importante e muito funda e antiga, etc. Ou só percebi melhor quando um amigo meu italiano, um homem de grande cultura, poeta, médico, etc., de Nápoles, a quem eu disse: para vocês os italianos, ele disse: nós os italianos não, eu sou napolitano. Isso a Itália é uma coisa que foi inventada pelos homens do Piemonte para nos dar cabo da vida. Nenhum português é capaz de dizer eu não sou português, eu sou de Faro, ou eu não sou português, eu sou do Porto. Nem os portistas mais ferrenhos dizem isso. Portanto, a nossa identidade é tão funda, tão antiga e está assente sobre uma história muito rica e sobre uma língua fantástica.
O José Fanha exerce, enfim, é um homem multifacetado, é poeta, é declamador, escreve letras para canções, histórias para crianças, participou de peças de teatro, textos para televisão, enfim, tanta coisa. Como é que consegue conciliar isto tudo? É uma pergunta que eu às vezes também faço a mim mesmo. Eu acho que é muito pelo lado da paixão. Depois também, ao longo da vida, eu tenho sido atrevido, tenho sido muito atrevido. Acho que é uma qualidade que gosto. E depois também, à medida que os anos vão passando, esse atrevimento vai se tornando em alguma espessura. Eu de facto estou viciado em escrever, em ler, e essas coisas vão se alimentando umas às outras. E às duas por três, nós acabamos por ter, olha, isto, ainda hoje, vou-lhe contar uma coisa há 2 horas. Propuseram-me pegar numa história e disseram, agora faz o que quiseres disto. Um filme, uma novela, uma série, não sei o quê. Procurar de que maneira é que eu posso contar uma história. No fundo, tudo isto é contar histórias, não é? Sim. Contar uma história na televisão, ou no cinema, ou por outro meio qualquer. Isso já são, depois há técnicas para escrever para aqui, para ali, para lá. Mas o fundamental é querer e ter histórias para contar. E dentro daquilo que escreve, o que também é curioso é que escreve, tanto escreve para adultos, como escreve para crianças, tanto escreve poesia, como escreve prosa. Inclusive, escreveu um livro que eu acho que é um bocado uma sátira ao Código da Vinci, que é o Código da Vinci, não é? Que são 7 autores, 7 histórias, se não estou em erro. É um livro que eu achei muito... Infelizmente, com muita tristeza, desses 7 autores, e o livro é relativamente recente, já morreram 2. A Rosa Lobato Faria e o João Aguiar. E o João Aguiar, que era mais do que um amigo, era um irmão. Infelizmente, faleceram o ano passado, se não estou em erro. Mas sabe, no fundo era aquilo que eu estava a dizer, eu sou um contador de histórias. Depois, se é na televisão, se é no romance, a poesia é outra coisa, a poesia é música. Aliás, eu digamos que foi já tarde que me encontrei com a prosa. Para mim, a minha linguagem sempre foi a poesia. Que é uma coisa que tem mais a ver com a musicalidade da língua, com a música das palavras, a prosa foi uma descoberta mais recente, quer dizer, há 15 anos ou 20, mas até durante muito tempo a minha linguagem, aquela que era a minha dama de honra, era a poesia. Aliás, o José Fanha é conhecido exatamente, eu falei há pouco outros nomes de referência, como o Zeca Afonso, Francisco Fanhães, Manuel Freire, José Jorge Letria, com quem o José Fanha, enfim, criou um grupo de cantores, não é verdade? Como é que foi trabalhar, já agora, curiosidade minha dos nossos ouvintes, como é que foi trabalhar com o Zeca Afonso, com este grupo de Francisco Fanhães, como é que foi? Eu fui muito atrevido. Aos 18 anos, fui dizer uns poemas num espetáculo em que estava a cantar o Zeca, o Adriano Correia de Oliveira, o Padre Fanhães, o então Padre Fanhães, Manuel Freire, etc. Em 1969. E depois tornei-me companheiro deles todos, ainda hoje faço espetáculos com o Manuel Freire, com o Chico Fanhães, com o Zé Jorge Letria. Mas o Zeca era uma personagem muito importante, era um farol. Um dia o Carlos Mendes dizia uma coisa muito engraçada, que era assim, a gente tem que ver o que é que está a fazer o Zeca Afonso. E é para ali que temos que ir, porque ele é o nosso farol, é o nosso ponto de referência, é a pessoa que vai à frente. E nós temos é que seguir aquilo, porque ele é um homem que está sempre a questionar, era um homem que estava sempre a questionar tudo. Era um homem muito inquieto, com uma intuição fantástica em relação à arte, embora ele não fosse, ele perante si próprio, ele não era um artista, ele era um político, era um homem que intervinha politicamente através da arte. E isso eu acho que é muito importante que percebesse esse lado. Para ele uma canção não era para andarmos a cantar, era para ter uma função política direta. E ainda hoje cantamos as músicas do Zeca Afonso e espero que continuemos a lembrar... Cantamos por várias razões e uma delas é porque tem uma grande qualidade musical e poética. Porque ele servia os seus objetivos políticos através de uma mestria artística absolutamente fantástica.
O Zé Fanha, entretanto, teve como eu referi também há pouco, um percurso pela televisão, onde participou num concurso que eu lembro perfeitamente, a Visita da Cornélia, que foi muito falado, e curiosamente... Eu não tenho idade assim para se lembrar assim. Tenho. Eu ainda não revelei a idade aos nossos ouvintes, mas tenho. E curiosamente, também fica aqui o apontamento que foi o autor da letra da canção do Festival da Eurovisão, que ficou melhor classificada em todos estes anos, cantado pela Lúcia Muniz. Pela Lúcia Muniz, foi uma experiência muito calorosa. Sabe que eu vou dizer uma coisa, vou dizer um segredo que pouca gente sabe. Eu fui muito amigo do José Carlos Ari dos Santos, que revolucionou o Festival da Canção com letras completamente fantásticas, como o Cavalo à Solta, como a Tourada, etc. E eu dei muito com ele, fiz espetáculos junto com ele, fiz sessões, e tinha-lhe um bocadinho de inveja, porque eu gostava tanto de ganhar um dia o Festival da Canção. Mas também nunca concorri, era como aquelas pessoas que querem ganhar a lotaria e não compram o 20º, não é? E então, um dia o Pedro Osório telefonou-me. A Lúcia Muniz é a filha do Carlos Alberto Muniz, e foi uma menina que eu trouxe ao colo quando era pequenina. E o Pedro Osório telefonou-me e disse: vamos fazer uma cantiga para a nossa Lucinha ir ao festival, bora, vamos fazer. Portanto foi... E ficou classificado em 7º lugar, não foi? Ou 6º? Diga? E ficou classificado em 6º lugar, não foi? Em Oslo, e chegou a estar em 2º, caramba, foi uma coisa fantástica. Deveu-se muito. A canção, eu acho que era uma boa canção, é uma canção que agora começa a ser ouvida, mas é engraçado. Sabe que nunca foi gravada em disco. Não, já agora, para quem não sabe, é O Meu Coração Não Tem Cor. Quer dizer, não foi gravada em disco, aliás, foi gravada num pequenino disco de promoção da RTP, mas não é uma gravação comercial. E a canção, enfim, ela vale também muito pela Lúcia Muniz, que era fantástico ver aquela miúda. Ela entrou no palco em Oslo, cada vez que entrava nos ensaios, etc., matava aquela gente toda, punha toda a gente de boca aberta. Portanto, o entusiasmo dela às vezes acontece isso, que é um bom trabalho, torna-se num grande trabalho pelo seu intérprete também, não é? Exato, também, muitas vezes a música vale exatamente pelo intérprete. Eu não resisto a perguntar-lhe, que sei porque tem 3 filhos, a Matilde, o João e a Sara. Está a ver, eu já descobri muitas coisas a seu respeito, mas não seja porque o ouvi dizer no auditório da Boteca de Penafiel a referência à Matilde, à Sara e ao João. Quando começou a escrever para crianças, foi por causa dos filhos ou já escrevia antes? Foi por causa do meu filho João. Foi porque ele nasceu com asma. E eu deitava-me ao lado dele, como vocês sabem, em geral, os meninos que têm asma têm muita dificuldade em adormecer. E eu deitava-me ao lado dele a inventar umas histórias malucas a ver se ele adormecia. A maior parte das vezes era eu que adormecia primeiro. Ele acordava, pai, acorda, continua a história e tal. E depois, ele queria que eu continuasse a história no dia seguinte. E eu já não me lembrava da história que tinha inventado. Então comecei a ir escrever, que era para não me esquecer e continuar no dia seguinte. Foi assim que comecei. Depois, mais tarde, o João tem 30 anos, a Sara tem 15. Quando a Sara e a Matilde nasceram, para mim, eu disse, olha, agora é que eu vou continuar a contar histórias, porque o João deixou de ter asma, cresceu, etc. E aí fiquei viciado, porque acho que, e há bocadinho perguntava-me isso, eu acho que sou um senhor crescido com um bocadinho de menino cá dentro, não é? E neste momento eu divirto-me muito a fazer uma coisa que as palavras permitem inventar o que eu quiser. Sou completamente livre como escritor e como leitor. É a maior liberdade que existe, é escrever e ler. Se eu quiser, o Jorge Luís Borges dizia uma coisa fantástica, que era: eu posso fazer acontecer um tigre. Basta dizer, era uma vez um tigre. E o tigre aparece. Mas não seja nos nossos sonhos. E nós estamos a ver o tigre. Eu não resisto. E essa é a liberdade de escritor, e essa é a coisa fantástica de um escritor. Eu não resisto a falar aos nossos ouvintes também de um blog, até porque agora temos as novas tecnologias, são importantíssimas, até para quem queira conhecer melhor e ver, o José Fanha tem um blog que são as queridas bibliotecas. Como é que se lembrou de criar este blog? Olha, é porque eu não sou da geração, nem sou tão velho, nem sou tão novo,
que pertença ao fascínio pelo mundo virtual. Isto é, a malta nova nasce já a beber e a mamar na net, não é? E as pessoas mais idosas descobrirem isso. Eu acho que é das coisas mais comoventes da internet e deste mundo virtual, é que ajudou muitas pessoas com muita idade a estarem menos sós. A internet pode ser uma porta para o mundo e até uma porta de relação entre gerações muitíssimo interessante. Então eu um dia pensei, eu tenho que perceber como é que isto é, e resolvi fazer um blog para brincar. E chamei-lhe Queridas Bibliotecas, porque adoro bibliotecas e adoro livros. E de repente percebi que havia uma data de gente que ia lá ler aquilo. E de repente aconteceu, não fiquei muito aflito. Passei a sentir que tinha uma obrigação. O blog já dura há 3 anos, tem 100 e tal visitas por dia. E pronto, é um blog que não tem nada de especial, a não ser contar histórias, mostrar fotografias, falar de livros, enfim. Fica aqui uma sugestão para quem queira conhecer melhor. Vai lá para a Biblioteca de Penafiel. Eu não quero que seja um blog de contar a história da minha vida todos os dias, não é isso. É um blog para partilhar coisas. Portanto, a Biblioteca de Penafiel não aparece na altura da Biblioteca de Penafiel, aparece quando fico com saudades. Muito obrigada. Hoje estamos mesmo a terminar o programa e eu gostava de perguntar aquilo que questiono. Diga, faz favor. É que eu tenho outro blog, eu e mais um grupo de leitores obsessivos que se chama 7 Leitores, que é um blog em que um grupo de pessoas que leem muito põem as suas opiniões sobre os livros que estão a ler, com uma condição que é: nunca falamos dos livros que não gostamos. Não vale a pena perder tempo para se falar, só vale a pena falar das coisas que são boas e que nós gostamos. Acho que é um bom conselho. É um blog também muito curioso. Fica aqui a sugestão, mas gostaria de lhe pedir outra sugestão também aos nossos ouvintes, que eu peço sempre aos convidados do programa. O que é que está a ler de momento? Que sugestões de leitura deixa aos nossos ouvintes? Olha, estou a ler um livro de um escritor que eu nunca tinha lido, mas que já há uma data de anos que andava cheio de curiosidade. Um escritor catalão que se chama Juan Macé, que é O Fascínio de Xangai. É um homem que escreve muito sobre a Guerra Civil de Espanha e o período a seguir à Guerra Civil de Espanha. Deixo 2 sugestões de 2 livros que me apaixonaram muito nos últimos tempos, para gente de todas as idades. Um é de um jovem chamado Afonso Cruz, que se chama Os Livros que Devoraram o Meu Pai. E o outro é o Aníbal Leitor, do Rui Zinck. São 2 livros sobre livros. E esse do Aníbal Leitor está até no seu blog, não é? Que eu já tive a curiosidade de espreitar esse livro. São 2 livros divertidos. Agora podia dizer mais 10 ou 15 ou 20 livros. Mas ficam algumas sugestões. Que é lindíssimo. Deixa-me falar de livros que às vezes as livrarias não ligam nenhuma. Há um livro lindíssimo que se chama A Casa de Papel. Não tem sido muito falado, de um argentino chamado, suponho eu que é Carlos qualquer coisa Domingues. A Casa de Papel é das coisas mais bonitas que eu li. Um livro pequenino, lê-se numa tarde. Outro escritor fantástico que acabou de sair agora um livro, só havia 2 dele em português já editados há muito tempo, que é um chileno chamado Hernán Rivera Letelier. Eu já não me lembro qual é o título deste livro agora que saiu. Saiu há uma semana talvez. E já tenho na minha pilha grande de livros para ler. Mas é um escritor fantástico, de uma ternura. Eu gosto muito dos escritores que falam da vida com ternura. Chateia-me um bocadinho, chateia-me as pessoas que vão trazer coisas negras para a literatura. A literatura pode ser luminosa, pode ser bonita, como é com o Gabriel García Márquez, como é com o Pablo Neruda, como é com o Manuel da Fonseca, mesmo quando se fala de coisas muito tristes, como é com o Mário de Carvalho, etc. São tantos, caramba. Mesmo para terminar, e o que é que o José Fanha está a escrever de momento? O que é que está a preparar? Eu tenho uma série de livros para crianças em que há uns pássaros horríveis, que fazem maldades horríveis,
Isto é, dão cabo da praia, pegam fogo a uma mata, alimentam-se muito mal e ficam doentes. E agora estou a escrever o livro das canções desses passarões horríveis que se chamam os pássaros besnaus. Ainda não tem título nem nada, mas é o próximo. José Fanha, muito obrigada por ter estado connosco aqui na Rádio Clube Penafiel e espero que nos venha visitar novamente aqui. Foi um prazer enorme. E deixe-me dizer que é tão bom que as rádios locais tenham programas deste tipo, que ligam às pessoas, aos livros, às coisas que eu acho que são as melhores coisas da vida. Um beijinho e parabéns a si e parabéns à Rádio Penafiel. Obrigada, José Fanha. Boa tarde, obrigada. Adeus. Após esta conversa com José Fanha, é sempre um prazer conversar com este autor e homem multifacetado da cultura. Para além das sugestões que o José Fanha nos deixou, queria lembrar que amanhã, dia 23 de outubro, na Biblioteca de Penafiel será apresentado pelas 16 horas um livro de Paula Brito intitulado O Livro da Paulinha. Este livro, que tem o apoio, para além da Câmara Municipal de Penafiel, da Clínica Arfana de Sousa, é escrito por uma autora que tem paralisia cerebral e, portanto, daí, entre outros aspectos, para quem queira conhecer um bocadinho melhor esta autora, portanto, às 18 horas na Biblioteca Municipal de Penafiel. Também amanhã, sábado, lembro que isto vai decorrer no Auditório Municipal, um colóquio sobre o tema Penafiel e a Mulher na Primeira República. Ainda no âmbito do centenário da República, portanto, vai decorrer durante todo o dia, começa às 9h30 da manhã, termina às 18 horas, um colóquio subordinado ao tema Penafiel e a Mulher na Primeira República. Lembro também que de hoje a 8, eu já falei aqui de uma obra lançada muito recentemente pelo José Luís Peixoto, intitulada Livro, editado pela Quetzal. O autor estará na Biblioteca Municipal de Viana do Castelo, de hoje a 8, pelas 21h30. Esta obra, mais recente do autor, aborda o problema da imigração, nomeadamente a geração que nos anos 60 emigrou para a França. O livro é o nome do próprio narrador e é uma obra interessante dentro daquelas a que o autor já nos habituou e, portanto, com a qualidade que sempre pontuou os livros de José Luís Peixoto. Mesmo para terminar, gostaria também de referir um livro que foi publicado também esta semana, do António Damasio, autor de obras como O Sentimento de Si, O Erro de Descartes ou O Encontro de Spinoza, portanto, todas as obras que se dedicam ao estudo da mente. Esta obra intitula-se O Livro da Consciência, é editado pela Temas e Debates e aborda novamente também as questões entre as emoções e a consciência. Para além das imensas sugestões que o José Fanha aqui nos deixou, que é sempre bom ouvir e sempre bom conhecer estes autores, ficam aqui mais alguns eventos e algumas obras. A todos, um bom fim de semana. Mosaico, magazine cultural. O seu painel de cultura no RCP. Estamos a entrar na reta da meta de mais uma edição do Mosaico, o seu magazine cultural. Ainda para lhe deixar agora estas sugestões para Paredes. São atividades para este fim de semana. Amanhã, 23 de outubro, a partir das 21 horas, a apresentação do livro O Calvário, terceiro volume, é no auditório da Casa da Cultura de Paredes. Domingo, 24 de outubro, às 4 da tarde, no programa Famílias, as aventuras da Cri-Cri e do Pum Pum, pela companhia Risos e Sorrisos, é no auditório da Casa da Cultura de Paredes. Atenção que para esta atividade de domingo, programas de famílias, a entrada é gratuita até aos 12 anos. Se tem mais de 12 anos, vai ter que pagar €1 para assistir então a as aventuras da Cri-Cri e do Pum Pum. Reserva de bilhetes na Casa da Cultura de Paredes, através do telefone 255 780 446. Ainda esta sugestão para amanhã, a partir das 6 da tarde, é no auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel que vai decorrer a apresentação do livro O Livro da Paulinha. É uma compilação de várias histórias, jogos e atividades. E vai contar com a presença da autora Paula Brito. Aliás, vai ser também o destaque da próxima edição do Mosaico, o seu magazine cultural. A autora Paula Brito
vai estar então em destaque de hoje a 8 dias para falar deste livro, para nos dar a conhecer um pouco mais do livro da Paulinha, desta jovem autora Paula Brito. Esteja atento então a não perder na próxima edição tudo sobre a apresentação que vai decorrer, relembro, amanhã às 6 da tarde no auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel. Fica aqui o convite para passar por lá. Agora vamos passar à música. Marisa é a senhora que se segue. Até já. Trago um fado no meu canto, canto à noite até ser dia. Do meu povo trago pranto, no meu canto a moraria. Tenho saudades de mim, do meu amor mais amado. Eu canto um país sem fim, o mar, a terra, o meu fado, o meu fado, o meu fado, o meu fado, o meu fado. De mim só me falto eu, Senhora da minha vida. Do sonho digo que é meu e dou por mim já nascida. Trago um fado no meu canto, na minha alma vem guardado, vem por dentro do meu espelho à procura no meu fado, meu fado, meu fado, meu fado, meu fado. Meu fado, meu fado, meu fado, meu fado, meu fado. Meu fado, meu fado, meu fado, meu fado, meu fado. A grande voz de Marisa. Daqui a instantes não perca mais uma edição do Cinedia, o Francisco Oliveira com as estreias cinematográficas desta semana. Para já deixo-lhe também esta sugestão, pode acompanhar já hoje, a partir das 21h30, no auditório da Fundação Alorte, em Lordelo Paredes, teatro, O Português Voador. É uma produção da Associação Astrofingido. José Manuel Ribeiro da Silva, o ciclista português que nasceu em Lordelo, venceu a Volta a Portugal em 1955 e 57, foi apelidado de o Português Voador. É este ciclista pardense que dá então nome ao projeto levado a cabo pela Associação Cultural Astrofingido, que conta com o apoio da Fundação Alorte, onde vai decorrer, 22 de outubro, hoje, a estreia do espetáculo. O Português Voador
é baseado na vida do ciclista Ribeiro da Silva. A par desta produção, vai ser também realizada uma conferência e uma instalação fotográfica relativa ao mesmo tema. Por Penafiel, pode ainda acompanhar amanhã a Feira da Saúde, nas traseiras da Biblioteca Municipal de Penafiel, na Praça da República. Feira da Saúde, entre as 11 e as 7 da tarde. Teatro por Friamundo, hoje a peça 7 vezes 1910, pela Associação Cultural e Recreativa Pedaços de Nós, a partir das 9h30 da noite. Para amanhã, sábado, prossegue no auditório da Fundação Alorde o Teatro do Português Voador, a partir das 9h30 da noite. E ainda agora estas sugestões para Passos de Ferreira, em Codessos, a comemoração do centenário da República pelo grupo teatral friamundense, no Salão Paroquial de Codessos, às 9h30 da noite. Por Penafiel, amanhã, o centenário da República, há um colóquio Penafiel e a Mulher na Primeira República. É no Auditório Municipal de Penafiel e este colóquio começa às 10 da manhã. Agora está na hora de avançarmos para o Cinedia com o Francisco Oliveira. Bem-vindos a mais uma edição do Cinedia. Eu tinha 14 anos e não sabia quem era. Mistérios de Lisboa é o primeiro filme em destaque. Às vezes os outros perguntavam-me se eu era filho do Padre Diniz. Eu não sabia responder-lhes. Todos tinham apelidos. Eu era só João. Lamento, cavalheiros, mas o Sr. Conde não está em condições de receber visitas. Não se trata de uma visita, meu caro senhor. Trata-se de uma diligência judiciária. Tarde demais, Angela. O meu pertence-lhe já. É seu desde que existe. Não diga isso. Não faça isso. Não pode. Não posso. Não posso. O misterioso correspondente que assinava Alberto de Magalhães tornara-se na personagem mais enigmática de Lisboa. Vous voulez dire que moi aussi j'ai un prix? Oui, madame. Combien? Deixa. Por piedade. A esperança da morte é o paraíso dos infelizes. On dit qu'ensuite elle a trouvé un homme mystérieux, un étranger. Une histoire ténébreuse. Acho que é um senhor. Tu n'as plus de nouvelles du colonel Lacroze? C'est curieux. Tu ne trouves pas? Há 11 anos que espero o feliz momento em que poderei salvar o meu rancor no sangue do Marquês de Pombal. Mistérios de Lisboa. Um melodrama com Adriano Luz, Maria João Bastos, Ricardo Pereira e Clotilde Esme. Tell me once again why I got on this roof. I chalked that up to bad life choices. Christopher Dawson e P.K. Highsmith são polícias de topo. Admirados por todos, eles são considerados heróis e não existem adversários à sua altura. Somebody call 911, holy And then there's the other guys. Stop humming that song. Gary Hoyt e Helen Gamble, por seu turno, são dois inspectores a viver em segundo plano, sempre ofuscados pelo brilho dos outros. And we do it again and again. Hey! If I want to hear you talk, I will shove my arm and work your mouth like a puppet. Peace out. Real characters. Porém, a sua vida na sombra está prestes a terminar. Solicitados para resolver um caso aparentemente banal, encontram pela frente uma rede criminosa do mais alto e perigoso gabarito.
Para ambos, esta é a oportunidade pela qual esperavam e que os poderá pôr a seguir os passos dos seus heróis. Oh, look, he's flying! Hi. Who are you? I'm his wife. It's a ball and chain. Ooh. Come on, seriously, who is that? I am a real cop. I'm working on a huge case. You're coming with me. It's a wooden gun. Oh! Listen up. We need your cooperation. Agora, só é preciso saber se estarão verdadeiramente à altura do que os espera. Oh, cool, a helicopter! Where'd you learn to drive like that? Grand Theft Auto! I want to do good cop, bad cop. I come strong, and then you come in. Got it. I want to know everything now! Hey, I'll talk to you. You're reasonable. What the I thought you said bad cop. A ação e comédia em Agentes de Reserva, com Samuel L. Jackson, Dwayne Johnson, Mark Wahlberg, Will Ferrell e Eva Mendes. How do they walk away in movies without flinching when it explodes behind them? There's no way! The movie industry is completely irresponsible for the way they portray explosions! Oh. Gru é um vilão sem escrúpulos numa fase menos boa da sua carreira de malfeitoria e agora que já não é assim tão jovem, começa a ser ultrapassado nas suas perversidades. He has to control an army of minions. Dave? He has to outsmart a ruthless archenemy. Por esse mesmo motivo, resolve cometer o maior crime da história da humanidade: ir ao espaço e roubar a Lua. Rodeado de um grupo de minúsculas e terríficas criaturas de nome Minimus, ele vai ter de vencer Vector, o seu mais recente adversário, que por acaso é filho de alguém extraordinariamente importante. We are going to pull off the true crime of the century. We are going to steal the moon! And Chris Meledandri, executive producer of Ice Age and Horton Hears a Who. I shrink the moon. I grab the moon. Mas a sua vida fica completamente virada do avesso quando se cruza com Margot, Edith e Agnes, três pequenas órfãs que vendem bolinhos ao domicílio. Se aos olhos dele, elas são a solução para vencer Vector, para elas, ele é a encarnação daquilo que mais desejam na vida: uma família. This summer, just because he's a bad guy. Assim, Gru vai ter de ir buscar os seus mais profundos instintos de malvadez para não se deixar cativar com a doçura das três meninas. Mas será ele capaz de tal façanha? Comédia num grande filme de animação. Gru, o Mal Disposto, com vozes de Steve Carell, Jason Segel e Russell Brand. Em destaque nesta edição do Cinedia: Mistérios de Lisboa, Agentes de Reserva e Gru, o Mal Disposto. Bom cinema. O mundo da sétima arte, quase sempre no final de mais uma edição do Mosaico, o seu magazine cultural. Ainda antes de colocar o ponto final na edição de hoje, deixo-lhe sugestões para o próximo domingo. Em Amarante há a 6ª edição da Festa da Castanha, é na Casa da Bolsa, em Canadelo, Amarante. A animação do Centro de Convívio de Vila Chã do Marão, do Grupo de Cantares de São Pedro de Canadelo e ainda do Grupo Musical de Tejão, os Campanhó. Começa à 1h30 da tarde. Se gosta de pedalar, de andar de bicicleta, deixo-lhe também uma sugestão. É o cicloturismo pela Rota do Românico.
A Rota do Românico que dá então as boas-vindas ao outono com muita pedalada. No domingo, pega então na sua bicicleta e percorra a Volta Perfeita. É um passeio de cicloturismo organizado pela Rota do Românico e também pelo Clube Recreativo e Cultural Cruzeiro de Ferreira. O início está marcado para as 8h30 da manhã, junto ao Mosteiro de São Pedro de Ferreira, em Passos de Ferreira, seguindo na direção da Igreja do Salvador de União, em Felgueiras, onde os ciclistas vão então fazer uma breve paragem para uma visita. E assim, com esta sugestão, chego ao final de mais uma edição do Mosaico, seu magazine cultural. Se não teve a oportunidade de ouvir na íntegra esta edição, passa mais logo em reposição, depois da meia-noite e até à 1 da madrugada. Se quiser também, pode ouvir este programa no site da sua rádio, no formato iPods. Basta aceder em www.radioclube-penafiel.pt, onde pode mesmo até fazer o download do programa. Obrigado uma vez mais pela sua presença, pela sua colaboração ao longo desta hora. Relembro que para divulgarmos então as iniciativas culturais que vão surgindo na sua freguesia, na sua cidade, podem continuar a enviar então as vossas sugestões para o seguinte endereço de e-mail: info.mail@radioclube-penafiel.pt. Obrigado pela sua preferência. Boa noite, um bom fim de semana, uma excelente semana, até de hoje a 8, se Deus quiser.